Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod Divas NF, aqui inspirados pela nossa diva de hoje, Nancy Fraser. Hoje a gente vai abordar alguns temas principais dela sobre a teoria crítica dela, o feminismo, do qual ela é muito participativa e exatamente também. Muito. E a gente também vai falar algumas curiosidades dela, algumas ideias, e a gente vai desenvolver isso aqui entre grupo. Beleza. A parte que eu mais achei interessante quando eu tava entendendo sobre a personalidade que a gente tem que discutir hoje é como a história dela começa. Porque ela é uma teoria crítica feminista estadunidense. Ela nasceu em Baltimore em 47 e eu acho que ela sempre se interessou por pautas mais acadêmicas, de uma forma mais institucionalizada, eu acho que eu devo dizer. Tipo, em forma popular seria um âmbito mais sério e direcionado, mas eu acho que algo mais direto. Isso. Eu entendo pelo gosto dela de filosofia, feminismo e pautas sociais, porque ela sempre foi muito adepta à sociedade e às suas pautas. E em 69 ela se graduou em uma instituição exclusiva para mulheres, assim como em 89 ela publicou o primeiro livro no prefácio, e ela sempre foi muito adepta a esse âmbito, tanto é que atualmente ela é uma professora de Ciência Política e Social da New School de Nova York e diretora também de uma catedral de pesquisa internacional de justiça global. Justamente porque, como eu disse, ela gosta de pautas sociais e de estar inteirada para elas. Ela fez bastante contribuição, né, com esses pensamentos, com essas abordagens. Essas pautas feministas, né? Eu acho que ela mudou muito o cenário, não só naquela época, mas muito atualmente, assim, no âmbito muito acadêmico. Na minha pesquisa também eu encontrei um livro muito interessante dela, que era de feminismo, capitalismo e ardilosidade da história. Que ela explorava o feminismo e como o capitalismo, como eles se interligaram, tipo, durante a passagem do tempo e como ele se adaptou e resistiu às mudanças econômicas e políticas. A gente também tem a teoria crítica, né, que iniciou inicialmente na escola de Frankfurt, que se você não sabe nem um pouco de filosofia e não sabe o que é a escola de Frankfurt, resumidamente é uma escola onde se questionava muito sobre muitas coisas. É uma escola feita para questionamento do mundo e como ele está moldado atualmente, né? Também acreditavam muito o positivismo. O positivismo, se você também não sabe, é tipo o grande calçador de o porquê que você senta em fileira nas suas aulas. Porque pro positivismo aquilo é um método de você prestar mais atenção, mais eficaz e, obviamente, em ordem, né? O principal tema do positivismo é ordem, amor e progresso. E com essa escola de Frankfurt foi iniciada a teoria crítica, onde simplesmente é a crítica sobre o positivismo, do porquê que você tem que se oprimir, digamos assim, né? Você tem que ficar de joelhos a esses pilares já postos dentro da nossa sociedade. Do porquê que você tem que ficar calado para algumas coisas, do porquê que você tem que aceitar tais coisas e do jeito que elas são sem poder questionar. A teoria crítica é exatamente isso, questionar. Justamente por conta desse pensamento, diz um pouco sobre a sua personalidade, de como que ela introduzia seus estudos e as suas afirmações em sociedade propriamente dizendo, e no feminismo também. Porque essas contribuições fizeram dela justamente uma referência teórica na segunda onda do feminismo nos Estados Unidos, que teve a marcha das mulheres em Washington protestando contra a posse de Donald Trump, que foi uma manifestação de escala multitudinária, e ela foi uma das signatárias desse manifesto justamente pela crença e pela, digamos que a identificação que ela teve sempre com o movimento e o apoio que ela sempre, disponibilizou a eles também. Inclusive, esse ano é eleições nos Estados Unidos. Trump está concorrendo de novo, ele não foi preso, tá? E estamos ansiosíssimos para ver o que é que ela poderá falar, né? Nossa querida, com certeza vai deixar suas opiniões bem claramente, o que eu espero, no mínimo. Sei lá, pensava que ela tava morta já.
curiosidade, pensadas. né? Uma Esse curiosidade. Freezer está viva, É ativa. verdade, a diva ela ainda permanece na nossa terra. Não foi porque ela nasceu em 47 que ela precisou partir. Ela ainda tem objetivos dentro dessa vida que ela ainda Eu acho que ela não- tá esperando o Donald chegar na eleiçãozinha desse É, ano. aí ela vai meter um fecho na cara dele. Quando ela se sentir realizada, eu acho que ela vai dar uma aposentada. Sim, Não, essa acho que comentário. não. A Nancy Fraser também, falando, puxando a corda da escola de Frankfurt, ela também se influenciou muito sobre, através de Karl Marx, né, que ela também é uma teoria crítica que ela utiliza muito das ideias marxistas, né, da economia política, as relações de classe. Ela também se influenciou por Michael Foucault, Sim, Michael Foucault, Marx e o Habermas também. a abordagem dele em relação ao poder, o conhecimento, práticas discursivas. Também teve Habermas, né, que a Fraser ela se envolve muito ainda em debates sobre teoria crítica, esfera pública, justiça, abordagem. Ela também tem uma teoria dela, como é a teoria? A teoria da justiça e do reconhecimento. Nossa, essa teoria. Até porque no passado ela também estudou num colégio, tipo, como pode dizer assim, acho que centralizado também, pra procurar mais sobre o feminismo também, porque na época dela também era muito difícil também, porque era muito complicado, até porque os homens também não levavam as mulheres a sério, então, tipo, ela procurou a igualdade entre homens e mulheres também, até porque também tinha a questão de salário, que também é desigual, onde o salário do homem era maior que de mulher também. Resumindo, tipo, toda a construção dela como pessoa foi vivendo a desigualdade Sim. justamente pelo seu gênero ou por ser como pessoa. Acho que por isso que teve a teoria dela de justiça e de reconhecimento. A da justiça, se eu não me engano, era sobre a questão de desigualdade monetária, né? E a do reconhecimento justamente por isso, porque não é essas diferenças que te definem, você pode ser tão capaz de estar e de contribuir na sociedade tanto quanto qualquer Igual pessoa. no curso de filosofia, onde os homens também não levam a sério, ou seja, ela precisou batalhar para poder ganhar reconhecimento dentre eles também, tipo, Sim. tanto que as pessoas que, se eu não me engano, que eram amigas dela praticamente, que também queriam fazer o curso de filosofia, também não eram levadas a sério, então, tipo, elas se juntaram também junto com ela para poder batalhar sobre isso, há tanto que algumas outras também que poderiam ter entrado, não entraram e foram para outras, como é que se fala, repartições. Isso nada mais é do que uma análise muito empírica, né? Utilizar a experiência dela, da experiência de outras pessoas, Exato. e formar uma opinião muito própria, mas também muito crítica. E muito imparcial também. E querendo ou não, trazendo um pouco para a atualidade, até hoje a gente é vista desse jeito, né? Sim. Como Eu acredito que também, por acontecer muito isso, essas abordagens, essas pautas, elas ainda servem muito pro dia de hoje. serve com certeza. Mas comparado a antigamente, antes era mais difícil. Hoje em dia, não acho nem posso dizer assim difícil, mas acho que é bem mais fácil também, praticamente. Ainda tem desigualdade, ainda tem. Mas é muito menos como antigamente. Um detalhe importante é porque quando ela falava isso na época, já era difícil, era uma coisa que eu tenho certeza que ela era muito silenciada. Hoje em dia a gente consegue falar sobre isso aqui e falar sobre ela ter falado. E Hoje em consegue dia- estudar sobre ela, consegue que a gente, né, a gente já está inserida nesse espaço. Tudo isso pode ser um grande reflexo de pessoas que ela incentivou, foram como ela e que hoje contribuíram para que a gente tenha o nosso espaço conquistado. Sim. Por conta das mulheres ganharam vozes, tipo, ganharam grande espaço na sociedade Com certeza nos Estados Unidos. também. É verdade. Que sabemos, assim, um A ótimo gente sabe que símbolo. os Estados Unidos não tem uma visão muito boa de mulher, né? Então, Mas qual é o país também que tem? tá aí um fato. Tá Nossa, aí um fato. aí, muitíssimo Você obrigada. jogou na mesa uma carta muito importante. Perfeito. E continuando a pauta do feminismo, a Nancy Fraser ela também critica muito a desigualdade social e, consequentemente, o neoliberalismo. Ela argumenta que as políticas neoliberais exacerbam as desigualdades de gênero e enfraquecem as lutas feministas, destacando a importância de resistir às forças do capitalismo global. O feminismo teve início como um movimento em prol de solidariedade social e da democracia participativa. Porém, entrelaçou-se com o neoliberalismo, que é a fase mais recente do capitalismo, caracterizado por novas formas de desigualdade e exploração.
Ela também argumenta que o neoliberalismo não apenas perpetua, mas também amplia as desigualdades estruturais na sociedade, incluindo as desigualdades de gênero. Ela observa como as políticas neoliberais frequentemente beneficiam os mais ricos e os poderosos, enquanto deixam as mulheres e outros grupos marginalizados em situações precárias. Geralmente a galera que ela também tinha tentação, tipo, da galera de mulheres negras também aconteceu, de mulheres diferentes, tinha gênero, tipo, mulher que gostava de mulher, também teve muito essa questão, então, tipo assim, que é a questão que ela também viu no meio do feminismo, então, tipo, ela também, foi daí também que ela começou a criar, como eu falei, debate, se eu não me engano, sobre a galera da LGBT, por conta disso também, então, tipo assim, mano, foi uma coisa bem complicada, tipo, não foi levado muito a sério também, tem essa questão, porque eu repeti isso várias vezes, porque, querendo ou não, antigamente era muito complicado. Existia o mesmo modelo de sociedade, né? São mais escondidas, Sim. justamente. Querendo ou não, a nossa sociedade ela sempre foi constituída da maior parte de que é constituída atualmente, como eu disse, né? Ou seja, fora que as mulheres na série também tinha a questão do preconceito também no meio disso. Então, tipo entre assim, as mulheres, entre as mulheres, entre as é verdade. mulheres, exato, é boa. verdade. Só comentando, mas era basicamente isso mesmo. É porque Existia uma pauta sobre mulheres ricas e mulheres pobres, que é uma coisa muito forte. Mulheres brancas e antigamente. mulheres negras, porque durante aconteceu, né, um discurso feminista durante os pensamentos do direito à mulher nos Estados Unidos, onde botaram a mulher, especificaram uma mulher, criaram uma mulher ideal, que era uma mulher classe média alta e branca, onde excluía todas as outras mulheres que existiam, como mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres asiáticas, latinas, judias, asiáticas até também, caramba, asiáticas, mulheres lésbicas também, mulheres sáficas, né? Mulheres acadêmicas também, como mulher também. Frequentar a universidade naquela época. É, Primeiramente que não existia, resumidamente, não existia criaram uma visão de que mulher só poderia ser a que cuida da casa, dos filhos, espera o marido e é branca. Essa alteração começou acho que lá pra mãe de 1980, se eu não me engano. Sim, com Na certeza. verdade, essa foi uma coisa que nunca... Não teve uma origem, porque sempre foi assim, antigamente. Sempre foi assim. E querendo ou não, ainda continua. E não existia nem sequer ainda uma grande fortificação da pauta da sororidade, do apoio Não, de mulheres por isso, mulheres, independentemente das suas origens, das suas orientações sexuais, de vida, sua cor de pele. Não existia tipo, um pensamento Até porque forte. em as relação a mulheres isso. elas não conversavam entre elas. Como é que a gente vai mudar isso aqui? Eu não tô aguentando. Era algo muito padronizado, na época. Ou então, meu Deus, Até tô com mesmo ter problema. esse pensamento sobre não querer estar nesse modelo era errado. Era errado. E, tipo, com certeza, tipo, elas não se sentiam, mesmo que fossem mulheres, na mesma situação, elas com certeza não se sentiam, tipo, aptas pra estar expondo aquele tipo de pensamento. Porque existia um modelo de sociedade que regia elas dentro de uma caixa e que elas achavam que o normal era elas ficarem lá dentro. Até alguém querer debater sobre isso, ou tipo assim, ter vontade pra ter voz pra poder falar sobre essa desigualdade, demorou um bom tempo. Tipo, Sim, com certeza. Demorou também muito tempo pra entenderem que era errado, né? ou seja, a Nasci virou voz delas também, querendo ou não. Eu acho que isso veio justamente pela questão do acesso à educação. Sim. Tanto é Com que a Nancy certeza. começou a criar a questão crítica dela, entender um pouco mais e ter visão de sociedade quando ela começou os estudos dela, a questão da filosofia, a questão dela entender de pautas sociais, do feminismo. Acho que por isso que ela foi tão aclamada pela população e que ela foi tão reconhecida também depois. Pois é, inclusive pegando toda essa experiência que a Nancy teve, a nossa diva, ela Nossa publicou diva. uma série de obras influentes que têm sido amplamente lidas e discutidas. Alguns exemplos dos livros mais conhecidos são Justiça Interrupta, Reflexões Críticas no Mundo Pós-Socialista, Fortunas do Feminismo a partir do estágio capitalista para a crise do neoliberalismo, O Antigo está morrendo e o Novo não pode renascer, de uma progressão neoliberalista do Trump. Essas obras abordam uma variedade de temas, desde a crítica ao capitalismo até a análise da transformação política contemporânea. Com todas essas obras, a nossa diva, ela recebeu diversos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira, incluindo o prêmio Carl Polanyi e Ciências Sociais de 2010 e o prêmio Robert, que foi em 2018.
Daí a gente já entende bem como ela foi aclamada e reconhecida. E todo o seu esforço valeu a pena, né? Sim, a gente Pra ser percebe vista também em sociedade. que ela ainda, por estar viva, né, ela tá bem atualizada Ela no campo consegue. acadêmico. A última publicação dela foi em 2018, dessa última obra Sim. Eu não dela. sabia nem que ela existia, Pois só é. aprendi agora com os estudos. Que É graças a verdade. Deus, né? Viemos aí com essa A última obra dela foi em 2019. 19. A moça já com quase 80 anos ainda produz. Olha, Ela é uma divinha mesmo. 19. Gente, concluindo a nossa maravilhosa tarde, momento, dia, noite, tudo que nós tivemos e nós que teremos com a nossa querida Nancy Fraser, a gente finaliza o nosso Pod Divas Podcast. NF. Espero que a gente tenha compartilhado um pouco mais e inspirado mais vocês a se interessarem por essa personalidade que contribui tanto e que ainda parece que quer contribuir Ou bastante. tem talento. Espero que vocês é tenham verdade. aprendido alguma coisa também. Eu consegui entender alguma coisa. Porque pra gente. Esperem esse ano acabar, Sempre que esse que ano é for eleição. Esperem esse ano acabar, que ela vai lançar mais um livro. Ela vai ressurgir. Ela vai Ela soltar vai. a canetada